Olá, 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 tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Intimamente Pode e hoje vamos falar sobre como a ansiedade afeta a nossa vida íntima. Estou aqui sentada nesse cenário lindo da Lena Hub com essa árvore de Natal incrível porque essa semana é semana de fotos de Natal. Isso mesmo, essa semana aqui na Lena Hub a gente vai ter uma semana inteira de fotos natalinas, de ensaios fotográficos em família. Se você quiser, é só você agendar a sua aqui, ó. Lá no Instagram você consegue ver contato, onde faz, o que faz, como fazer para estar nesse cenário lindo aqui. Como eu aqui, ó, eu estou de rosinha aqui com essa árvore verde aqui do meu lado, toda decoradinha, coisa mais linda do mundo. Então, hoje como é que vai ser o nosso programa? Estou aqui sozinha, nossa queridíssima Juliana Torres está viajando e aí eu estou aqui para falar justamente sobre os efeitos da ansiedade na nossa vida íntima. E aí eu selecionei algumas perguntas que são trazidas para o meu consultório constantemente, justamente para falar sobre isso e tirar as dúvidas que vocês têm aí em casa, para ver o que vocês conseguem aí tirar de entendimento e conhecimento sobre esse tema tão importante. Então, vamos lá para a principal informação para começar esse vídeo. O que é ansiedade, né? Quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa simplesmente uma pessoa muito preocupada, acelerada, que fica balançando a perna enquanto está sentada, que fica o tempo todo preocupado com alguma coisa. Mas, gente, a ansiedade, na verdade, é uma resposta biológica às nossas tensões. Então, se nós somos pessoas que estamos sempre muito perfeccionistas, estamos sempre pensando muito nas coisas ao mesmo tempo, que estamos com pensamento acelerado, a gente tem maior tendência a sofrer com ansiedade. A ansiedade é uma resposta lá do nosso sistema mental, nosso cérebro. O que acontece? Quando eu fico muito tensa, muito pensativa sobre as coisas, eu posso apresentar um sintoma que é a ansiedade. A ansiedade, gente, ela tem níveis, tá? Todo mundo tem ansiedade. A diferença é que algumas pessoas vivem com essa ansiedade, com o sentimento de o que vai acontecer, como que eu vou planejar aquilo ali, como vai ser aquela situação, um medinho, um frio na barriga, isso é ansiedade, normal. Agora, a partir do momento em que esse sentimento passa a atrapalhar sua vida, a sua qualidade de vida, aí a gente passa a ter um problema, porque começa a afetar justamente como você vive, aquilo que você faz todos os dias, como você realiza suas tarefas e, obviamente, né, como você se sente ao realizar as suas tarefas. Então, falando sobre isso e mais especificamente voltando para a sexualidade, eu vou falar sobre como isso afeta a nossa vida íntima. Para isso, eu selecionei algumas perguntas que são feitas constantemente para mim, tanto nas redes sociais quanto dentro do consultório, para a gente poder responder aqui e tirar as dúvidas de vocês. E caso vocês assistindo esse episódio ainda fique alguma dúvida, fique algum pensamento sobre isso, vai lá nas nossas redes sociais, no Intimamente Pode no Instagram ou no Intimamente Pode no YouTube, justamente para fazer suas perguntas e a gente responde, tá bom, gente? Vocês não ficam sem resposta aqui no nosso canal, não. Então, vamos lá as perguntas. Como a ansiedade pode impactar o desejo sexual e um relacionamento? Vamos lá. A ansiedade, ela adiciona o mecanismo do estresse. Então, se eu estou estressada, eu tenho menor chance de conseguir me sentir à vontade, ou me sentir desejada, ou sentir excitação, Por quê? Porque para o meu cérebro, quando eu estou ansiosa, eu estou correndo algum tipo de risco. E se eu estou correndo algum tipo de risco, eu não vou conseguir focar numa relação íntima. Aí eu vou explicar para vocês um negócio super importante sobre isso. Se, por exemplo, vamos imaginar que você está numa floresta e aí você está lá com seu parceiro e deu aquele desejo, né? Você olhou para aquele parceiro ali do seu lado, deu o desejo. Mas se você achar que a qualquer momento um leão vem atacar você, você vai continuar com esse desejo? Ou você vai ficar com medo de ser atacado e esse medo vai fazer com que você desfoque da perspectiva de uma relação íntima e acabe focando na perspectiva da sua sobrevivência? Então, é assim
que a ansiedade afeta a nossa vida íntima. Porque se eu estiver preocupado com a minha sobrevivência, com aquilo que pode acontecer comigo, eu não vou conseguir focar em desejo, em beijos, abraços ou relação íntima, porque eu vou estar preocupado com essa ameaça contra a minha vida, entendeu? Então, se eu estou preocupada com um leão que vai me comer, eu não vou conseguir focar em alguém que está querendo me comer de uma outra forma que não é como o leão come, né, gente? Então, exatamente por isso que a gente não consegue focar, né, no sexo, na vida íntima, quando a gente, infelizmente, está com uma sensação de ansiedade e preocupação. Então, vamos lá à segunda pergunta. Quais são os principais sintomas da ansiedade que afetam diretamente o desempenho sexual? Quando eu estou ansiosa, o que acontece com o meu organismo? Você fica tenso, então isso pode gerar tensões musculares, efeitos corporais mesmo, pode gerar dores de cabeça, sensação de desconforto, pode gerar uma desconcentração, pode fazer com que você se sinta desligado ou desconectado daquele momento íntimo, pode fazer com que você acabe sentindo que o seu corpo não está legal, te dê uma sensação de desconforto emocional, faça com que você não consiga perceber a dinâmica íntima como algo positivo, além de dificultar você a relaxar e você sentir prazer, o que muitas vezes faz com que você não consiga manter um bom desempenho íntimo. Por que esse desempenho íntimo pode ser afetado? Vamos lá. Se eu estou preocupada, vamos voltar à floresta? Se eu estou na floresta, o leão pode acabar me comendo, eu vou conseguir focar e relaxar o meu corpo para, por exemplo, sentir um orgasmo? Não vou, não. Por quê? Porque eu estou tensa e essa tensão pode fazer com que eu não consiga relaxar. Lembrando que a excitação é um processo crescente e como processo crescente, eu preciso estar relaxada emocionalmente, mentalmente, para que eu sinta excitação, lubrificação, relaxamento muscular, para que eu consiga sentir o ápice desse prazer. Então, com ansiedade, eu não consigo isso. Ok? Entenderam como funciona? Então vamos lá à terceira pergunta. A ansiedade pode gerar dificuldade na comunicação sobre necessidades e desejos na vida íntima? Claro que sim, meus amores. Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa que estou sempre preocupada, eu também vou estar preocupada em como eu vou ser vista, eu vou estar preocupada em como o meu parceiro vai olhar para mim, eu vou estar preocupada em como ele vai se sentir quando eu trouxer alguma demanda. Então vamos lá. Uma pessoa que é ansiosa, ela está preocupada com como as pessoas veem ela, ok? Então, na vida íntima, como que eu vou me sentir confortável em falar sobre um desejo íntimo meu, em comum? Vamos lá, eu quero que meu parceiro me amarre. Aí eu vou chegar para ele e simplesmente dizer, então, amor, me amarra aqui, bora ver como é que rola? Não é assim. Se você é ansioso, você acaba pensando assim, o que meu parceiro vai pensar de mim se eu disser para ele que eu desejo realizar esse fetiche? O que meu parceiro vai pensar de mim se eu disser para ele que eu tenho esse tipo de curiosidade dentro da vida íntima? É justamente nesse momento que, em função do medo de como o parceiro vai olhar para você, que você pode acabar, né, se sentindo desconfortável em falar aquilo que você deseja. O que não é o ideal, gente, porque o ideal é que você consiga se sentir confortável para você falar o que você deseja, ou então você vai viver dentro de uma relação íntima com muito provavelmente com uma série de frustrações. Por quê? A não verbalização dos nossos desejos, por medo de como o outro vai nos ver, do medo de como o outro vai sentir, com medo do que o outro vai pensar sobre a gente, faz com que a gente retraia os nossos desejos e isso não é bom para a vida íntima, porque a gente acaba não realizando aquilo que a gente gosta, literalmente por receio de pensamentos que podem vir. Então, esses pensamentos fazem parte do repertório ansioso, que muitas das vezes até são parte de um pensamento intrusivo, né? Dessa ideia de que, meu Deus, o que meu parceiro vai pensar de mim? Será que ele vai achar que eu sou uma pessoa sem valores morais, né? Para não dizer que ele vai achar que você é uma... Então, justamente por causa disso, muitas pessoas acabam não falando aquilo que sentem, aquilo que desejam. Então, vamos à próxima pergunta. Quais comportamentos comuns
associado à ansiedade, podem criar distanciamento emocional e físico entre os parceiros. Vamos lá. Se eu sou uma pessoa ansiosa, ou estou ansiosa, ou fico ansiosa com facilidade, eu vou ter uma tendência ao isolamento, porque eu não quero que o meu parceiro fique achando que eu tô ficando maluca, que eu tô tendo crises de ansiedade, porque crises de ansiedade, gente, não são uma coisa que a gente consegue controlar, não. Quando você tem uma crise de pânico, por exemplo, você fica sem ar, você fica com dor de cabeça, você fica com sudorese, você fica com medo, você fica querendo fugir daquele local. E como que isso vai parecer para o seu parceiro, parceira ou parceria? Isso vai parecer para ele que tem alguma coisa errada acontecendo com você. E você vai pensar que é isso que ele acha. Mas muitas das vezes, gente, quando você tem... Tenta imaginar isso daqui. Se você tivesse um parceiro, né, uma parceria, que tivesse tendo uma crise de ansiedade, tivesse com medo, tivesse inseguro, tivesse ali suando frio, preocupado, com a sensação de sufocamento, você iria ficar o quê? Você iria querer terminar essa relação ou você queria ajudar esse parceiro? Então, geralmente nos relacionamentos afetivos, as pessoas querem ajudar. Elas não querem julgar, elas não querem olhar para aquela pessoa e dizer assim, meu Deus, meu parceiro aqui tá ficando louco, então eu vou largar ele. Não, gente. Geralmente, quando a gente lida com pessoas que têm crise de ansiedade, geralmente isso causa preocupação e essa preocupação é válida, é uma forma de demonstrar afeto, cuidado, carinho. No entanto, as pessoas que sofrem com ansiedade, com crise de pânico, acabam se afastando dos seus parceiros quando sentem isso. Eu já tive vários pacientes me relatando situações em que eles se trancam no banheiro e ficam lá tendo crise de ansiedade sozinhos, o que é péssimo porque você acaba não conseguindo desconcentrar desses pensamentos intrusivos que estão associados à ansiedade, desses pensamentos de ruminação, porque é isso que muitas das vezes acontece na ansiedade, tá, gente? Você tem um sentimento, você vai para um lugar de descontrole ali, de sensação de desconforto, e isso faz com que você se isole. Esse isolamento faz com que muitas vezes até você pense, eu não vou falar isso daqui porque meu parceiro não vai entender, não vai aceitar, não vai gostar. Gente, não é o parceiro que tem que gostar, não é ele que tem que entender. Você que tem que entender pelo que você está passando, procurar ajuda adequada, ao invés de se esconder para tentar fazer com que seu parceiro não fique desconfortável, por exemplo, com aquilo que você está sentindo. Muitos dos meus pacientes me relatam literalmente coisas voltadas para isso, para essa ideia de que, mas quando eu falei para o meu parceiro que eu sentia isso ou aquilo, quando eu disse que eu estava ansiosa, quando eu disse que eu estava em sofrimento, o meu parceiro simplesmente ignorou, falou que era bobagem, que era só me acalmar. Gente, quem não sente, não entende. Quem não sente, não vai ter necessariamente a empatia ou o entendimento ou a capacidade de acolhimento que você precisa num momento de sofrimento emocional. Só que a gente espera isso dos nossos parceiros, a gente literalmente espera que eles entendam, que eles compreendam, que eles nos deem suporte, mas às vezes eles não têm maturidade emocional para lidar com essas demandas. Então o que acaba acontecendo? Você se isola, porque acredita que ele não vai saber lidar. Quando você verbaliza, às vezes ele não fala aquilo que você espera, nem tampouco aquilo que vai te deixar mais confortável, e você retrai ainda mais. Então, ao invés de você ficar buscando auxílio emocional, onde a pessoa talvez não tenha repertório para te ajudar, procure um profissional que vai conseguir te acolher, respeitar a sua dor, entender como ela funciona e te ajudar a resolvê-la, tá bom? Às vezes a gente fica esperando demais aí dos nossos parceiros. Então, assim, se eu quebro uma perna, eu vou esperar que meu namorado, que não é médico, que não é ortopedista, que não é cirurgião, conserte a minha perna? Não vou esperar isso dele, vou. Não, o que eu espero? Que ele me leve para um profissional, que ele me leve no hospital, para alguém resolver esse problema para mim. Não é isso que acontece? Então, quando a gente
gente tem questões de saúde mental, a gente precisa resolver isso com alguém que é profissional e que sabe o que está fazendo, sabe como te acolher, sabe como resolver teu problema. Não fica colocando para dentro do seu relacionamento a responsabilidade de tratar isso. O que a gente espera é pelo menos um pouco de empatia e cuidado. Mas não é responsabilidade dos nossos parceiros resolver essas questões, ok? Então é bom a gente, né, dividir aí, resolver direitinho esse negócio com quem entende que tem para resolver. Como os padrões de pensamento ansiosos podem interferir no prazer e na conexão durante a relação íntima? Gente, pensamentos catastróficos são os pensamentos mais comuns que acontecem entre pessoas que têm ansiedade. O que é um pensamento catastrófico? Eu vou tirar a roupa, ele não vai me achar bonita, vai querer terminar essa relação. Eu vou fazer alguma coisa, ele não vai gostar, com certeza em função disso ele vai me deixar, vai acabar terminando esse relacionamento. Se a gente começar a fazer alguma coisa, já pensou se eu não tiver com um cheiro bom? Já pensou se eu não tiver com um gosto bom? Já pensou se ele não gostar de como eu faço tal coisa? Então são sempre pensamentos assim de que alguma coisa muito errada vai acontecer. Necessariamente alguma coisa muito errada vai acontecer? Gente, podem acontecer coisas erradas dentro da dinâmica íntima. A grande questão é: o parceiro com quem eu estou dividindo essa dinâmica íntima é alguém que eu confio para tornar aquele momento, às vezes, constrangedor, chato, ou até um pouquinho fora de lugar e um pouquinho caótico, um momento íntimo, um momento que eu posso, de repente, conversar com esse parceiro, dizer como eu me senti sobre aquilo ali, a gente pode rir juntos daquela situação. Então, coisas ruins podem acontecer durante a dinâmica íntima? Pode, mas eu tenho intimidade suficiente com esse parceiro para conversar, para sair de uma situação desconfortável para uma situação confortável? Porque se isso não é um fato, se não é possível com essa parceria, então talvez eu deveria estar me perguntando, não se o meu parceiro vai lidar com tal situação, vai gostar disso, vai gostar daquilo, mas por que eu estou tendo uma relação íntima com quem eu não me sinta confortável para lidar com demandas ou coisas que podem acontecer? Gente, acidentes acontecem. Então, assim, que acidentes podem acontecer? Eu posso estar tirando a roupa ali do lado da cama e levar uma queda, e aí eu vou rir junto com a pessoa, eu vou sair correndo dessa situação e pensando que nunca mais aquele parceiro vai querer estar comigo. Pode acontecer de, por exemplo, durante uma penetração, durante um movimento íntimo, sair o que a gente chama de flatulência vaginal, que é literalmente esse espaçamento, né, de entrada e saída aí, que pode sair um sonzinho, e aí você diz, meu Deus do céu, ele ouviu esse som e agora ele vai achar que eu estou soltando alguma coisa durante a relação íntima, e como ele vai pensar? Gente, não vai pensar nada, não vai pensar absolutamente nada, porque o que acontece? Essas flatulências, por exemplo, vaginais, não são realmente, né, flatulências, são só esse espaço de ar que é possível acontecer durante a entrada e a saída do movimento. E justamente por causa disso, essa entrada e saída, vamos lá, gente, é um lugar que faz um vácuo. E aí você vai ficar entrando e saindo desse ambiente. Óbvio que se você entrar e sair, você pode causar um espaço, literalmente um espaço de ar, que pode fazer com que na hora da saída desse ar faça algum barulhinho. E aí o que você vai fazer? Vai terminar a relação, vai fugir dali correndo? Gente, leva isso na esportiva, sorri ou então ignora, finge que não aconteceu nada e tá tudo certo. Isso não vai fazer com que sua relação íntima seja mais ou menos gostosa, mais ou menos prazerosa, mais ou menos íntima, mais ou menos segura, e nem tampouco seu parceiro vai terminar com você por causa disso. Então, esteja disposta e disponível para transformar momentos possivelmente constrangedores, por exemplo, numa relação íntima, em momentos em que vocês vão rir juntos daquilo ali. E da mesma forma como coisas constrangedoras podem acontecer com você, né, mulher, pode acontecer também com a sua parceria. E aí? Vou lidar com isso de uma forma a terminar a relação e nunca mais ver aquela pessoa, ou vou simplesmente levar isso na esportiva e entender que acidentes, incidentes e coisas engraçadas ou até constrangedoras podem acontecer quando a gente está sem roupa e tá tudo certo,
ok? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, bora relaxar um pouquinho no momento íntimo e não ficar pensando que tudo necessariamente leva a um caos completo e que isso vai gerar um abandono ou a pessoa pensar coisas ruins de você, ok? Vamos tentar relaxar um pouquinho, gente. Vamos lá. O que diferencia a ansiedade situacional em contextos íntimos de um transtorno de ansiedade mais amplo? Vamos lá. A ansiedade situacional, ela está relacionada a momentos específicos, tá? Como a insegurança, por exemplo, com o corpo, o medo de não agradar, uma sensação de vulnerabilidade, o medo do vínculo. E aí eu posso, por exemplo, se eu estiver insegura sobre uma parte do meu corpo. Vamos imaginar aqui que eu estou insegura sobre os meus seios, ok? Aí eu tô aqui na relação íntima e aí eu vou ficar pensando, meu Deus, eu não vou tirar o sutiã, porque se eu tirar o sutiã, ele vai ver que o meu seio tá assim, assim, outro, não sei o quê. Entenda, você não está pensando naquele momento presente. Você não está vivendo a pessoa te olhando, te beijando, te abraçando, pegando em você, tocando você, ou até mesmo penetrando você. Você está preocupada com se você está de sutiã ou não, se ele vai ver que você tem uma estriazinha, se ele vai ver se você tem uma dobrinha não sei aonde. Você está participando realmente dessa relação íntima? Você está presente nesse momento íntimo, na hora que a coisa está acontecendo, ou você está flutuando em pensamentos absolutamente individuais, que nada tem a ver com a dinâmica íntima, e isso está literalmente fazendo com que você não consiga aproveitar aquele momento? Então, essa ansiedade situacional pode estar acontecendo dentro de uma situação específica por motivos específicos. A ansiedade generalizada, ela já não é assim. Ela, na verdade, é uma ansiedade que ela vai estar vinculada a um sentimento de inadequação, ou de que alguma coisa errada vai acontecer, e isso vai acontecer em várias situações. Vai acontecer no momento íntimo, vai acontecer antes do momento íntimo, depois dele, vai acontecer numa reunião, vai acontecer quando você está sozinho em casa lendo um texto, vai acontecer enquanto você assiste televisão, vai acontecer enquanto você atravessa uma rua. Então ela não vai estar relacionada especificamente ao momento íntimo. Então, a diferença entre a ansiedade situacional e a ansiedade generalizada é que a situacional tem a ver com um momento específico e a generalizada não importa o momento. Ela vai acontecer independente, inclusive, de você estar passando por situações estressantes. Porque lembra, gente, a ansiedade ela não acontece, não está vinculada apenas a um momento específico que você esteja vivendo. A ansiedade generalizada, ela vai ser um sentimento de vulnerabilidade, insegurança e medo que pode se apresentar em qualquer momento, inclusive em momentos que não tenham características catastróficas ou inclusive que possam de alguma forma serem problemáticas, entendeu? Então, é justamente assim que as situações podem acontecer nesse sentido. Então, vamos para outra pergunta. Quais estratégias ou técnicas podem ajudar pessoas ansiosas a recuperar a confiança e o conforto na vida sexual? Exercícios de respiração, terapia, concentração, exercitar o momento presente. Tem um negocinho que inclusive eu já fiz esse teste na minha aula de filosofia. Eu faço aula de filosofia prática. Eu já fiz na universidade de filosofia, amo demais filosofia, e aí resolvi, por saudade realmente de estudar filosofia, resolvi fazer um curso de filosofia prática. E lá a gente estava aprendendo sobre alguns pontos de meditação, e um deles mostra, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui, ponto central. Pronto. Uma das técnicas de meditações que a gente estava utilizando funciona dessa forma. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem disso para vocês terem uma noção de como isso funciona, tá bom, gente? Veja se você consegue, literalmente, deixa eu só baixar aqui a imagem e eu vou mostrar para vocês como funciona isso num contexto mais específico de estudo que pode te ajudar a aumentar a sua concentração focal, ok?
Gente, por que que tá baixando só a imagem sem fundo, gente? Eu não quero uma imagem sem fundo, eu quero uma imagem com o fundo branco. Não sei se vocês conseguem ver aqui, vocês estão vendo esse ponto preto? Então, baixem uma fotinho onde a parte branca esteja atrás e tenha o ponto preto. E tente focar nesse ponto preto pelo máximo de tempo que você conseguir. Isso daqui vai te ajudar a você se concentrar mais, manter o seu foco e fazer com que você consiga, que se eu mostro para vocês aqui agora, por exemplo, esse ponto preto, eu disser, concentre a sua visão, o seu olhinho aqui nesse ponto preto. Se você fizer isso agora, você vai perceber que vai haver uma dificuldade de fazer isso sem que hajam pensamentos intrusivos, sem que hajam coisas que vão invadir a sua mente, a sua lembrança, a sua memória e que podem fazer com que você se desconcentre. Qual o objetivo desse exercício aqui? Fazer com que você literalmente exercite a sua capacidade de foco e concentração. Isso pode ajudar você na vida íntima. Evelyn, mas como olhar para um ponto preto pode ajudar na minha vida íntima? Olhar para um ponto preto pode fazer com que você entenda o quanto está ficando difícil para você se concentrar em coisas específicas. Se concentrar literalmente em uma coisa fixa, ok? O que geralmente acontece quando a gente começa a fazer esse exercício é, a gente vai percebendo que a gente está aqui olhando para o pontinho preto. Demora muito, o cérebro começa. Ei, mas tu já falou com tal pessoa para resolver tal coisa? Aí tu fala, não, pera, vamos focar aqui de novo no ponto preto. Tá olhando para o ponto preto de novo. Ei, mas tu lembra que tu tem uma conta para pagar dia 10? Gente, o que vai acontecer é que isso serve literalmente como teste para saber como está a sua capacidade de concentração. Concentração é um negócio extremamente importante na vida íntima. Eu preciso estar concentrada no que está acontecendo no momento. Então, para isso, eu tenho que ver como é que está a minha capacidade de focar em uma coisa específica. O que acontece geralmente com as pessoas que estão tendo uma relação íntima e não conseguem focar no que está acontecendo e estão preocupados com outras coisas, eles vão se sentir desconectados daquele momento, eles vão se sentir desconfortáveis e não vão estar sentindo prazer. A grande questão, qual é o objetivo da relação íntima, gente? Não é sentir prazer? Então, se eu estou desfocada daquele momento, como que eu vou sentir prazer? Não vou. Então, muitas das vezes o que acontece com as mulheres, por exemplo, quando elas se desconcentram de uma relação íntima. Elas não conseguem ter o orgasmo, há uma diminuição na liberação dos hormônios que são necessários para manter um relaxamento físico, há uma diminuição da liberação de lubrificação e pode haver uma compressão muscular, que pode impedir um relaxamento na região íntima, fazendo com que você não consiga sentir prazer e às vezes até se desligue da situação íntima a ponto de você se desligar mesmo, você não está sentindo nem o toque, nem o beijo, nem a penetração, nem nada. Então, é importante que você exercite coisas que te aumentem o foco. Então, o importante é estar presente na relação íntima. Se você não estiver presente, é claro que você não vai sentir prazer, ok? Próxima pergunta, deixa eu tomar uma aguinha, gente. Que a pessoa aqui tá vindo de um resfriado e tá toda obstruída, né? Então, assim, eu tô falando aqui horrores, então isso significa que de vez em quando eu preciso hidratar minha garganta pra eu não começar a tossir aqui no meio do negócio. Vamos lá. Como a ansiedade de desempenho afeta a nossa vida íntima? Como que essa preocupação com o desempenho afeta a espontaneidade na vida íntima? Se eu estou preocupada com o que eu estou fazendo, se eu estou o tempo todo me perguntando, será que a pessoa está gostando? Será que ele achou bom? Será que ele está me achando bonita nesse ângulo? Será que eu estou fotogênica? Gente, vocês não vão fazer um ensaio fotográfico durante a relação íntima, então você não tem que estar preocupada se você está numa posição favorável, se ele está achando bonito, se ele está achando feio, se ele está achando legal, se ele não... Não, gente, vão fazendo aquilo que vocês se sentem confortáveis em fazer.
Não é uma performance. Você não está sendo filmada, você não está sendo vista de uma forma a ser avaliada. Por isso mesmo é importante ter relações íntimas com pessoas que vocês confiam, porque se vocês não estão tendo uma relação íntima com pessoas que vocês confiam, o que vai acontecer? Você vai ficar o tempo todo preocupada com a avaliação. Então vamos lá. Lembra aqui, na sua cabecinha, se quando você gosta de alguém, você já está vinculado a alguém, você gosta daquela pessoa, e ela faz alguma coisa que você não gosta muito na relação íntima, o que acontece? Você foca nisso, né? Ele não fez meu Deus do céu, ele fez aquilo ali, eu não gosto muito daquilo ali. Ou você é gentil com essa pessoa e foca nas coisas que você está gostando. Então, essa é a grande diferença entre você ter uma relação íntima com alguém que você confia e ter uma relação íntima com alguém que você não confia, com quem você não tem intimidade, com quem você não tem vínculo. Ah, Evelyn, mas às vezes quando eu vou ter uma relação íntima com quem eu não tenho um vínculo, eu não tô nem aí, eu não ligo. E me importo muito mais quando é uma pessoa que eu gosto. Gente, no começo das relações íntimas sempre há um nível de preocupação e é normal ter uma preocupação em agradar, em ser gostoso, em a pessoa achar legal, em a pessoa te achar bonita, em a pessoa achar que você faz, sei lá, o melhor boquete da galáxias. Mas, gente, não é tão simples assim. Cada pessoa funciona de um jeito e nada melhor do que uma boa comunicação dentro da relação íntima para saber se você está agradando ou não. Então não fique elocubrando ideias sozinhas na sua cabeça. Ah, meu Deus, será que está gostando? Será que... Pergunte. Está na dúvida? Pergunte. Meu amor, tá bom assim? Tá gostoso desse jeito? Faço mais forte, mais fraco, mais rápido, mais devagar? Permaneço o que eu estou fazendo? Faço de uma maneira diferente? Mudo de posição? Faço de uma outra forma? Pergunte, converse. Não deixe que pensamentos intrusivos fixem uma ideia de insatisfação dentro da dinâmica íntima, porque isso pode atrapalhar não necessariamente a sua performance, mas a sua participação ativa e o seu prazer na dinâmica íntima, entendeu? É muito diferente, é um negócio totalmente diferente. Então, se eu tenho uma boa comunicação, se eu tenho um bom relacionamento, se há alguém com quem eu tenho uma relação de confiança, eu tenho mais facilidade para verbalizar aquilo que eu estou sentindo, para perguntar se eu estou agradando ou não, se quer que faça de outro jeito e também para o outro se expressar sobre o que gosta e deixa de gostar. Entendeu? Esse é um ponto importante quando a gente vai trabalhar as questões íntimas e como a ansiedade pode afetar essa relação íntima no que diz respeito a desempenho. Então, bora à próxima pergunta. Que papel a terapia sexual e o psicólogo podem ter na redução dos efeitos da ansiedade na vida íntima? Então, a terapia tem como principal objetivo, digamos assim, o indivíduo se conhecer melhor. E a partir do momento em que eu me conheço melhor, eu tenho maior chance de entender como eu funciono, eu tenho maior chance de entender o que está me preocupando, quais são os pensamentos intrusivos mais comuns, como que está o meu funcionamento do meu cérebro, qual é a sensação que está me deixando mais desconfortável, quais são os pensamentos que estão invadindo minha cabecinha e como eles afetam a minha sensação de bem-estar, de confiança, de autoestima. Então, tudo isso a terapia trabalha. Ou seja, a partir do momento em que eu me conheço melhor, eu passo a entender como eu estou funcionando, eu passo a entender as minhas vulnerabilidades e eu passo também a trabalhar em cima delas para que elas não afetem negativamente a minha vida. É justamente por isso que eu sempre falo, procure, tá tendo dificuldade, tá diminuindo sua qualidade de vida, tá trazendo sofrimento, tá trazendo uma sensação de desconforto, procure um especialista para que ele possa te dar o suporte que você precisa para te ajudar a resolver essas questões, visto que são questões que causam muita insegurança, muito medo, uma sensação assim de desconforto. E, gente, ficar desconfortável dentro da relação íntima é muito ruim. Por quê? Porque traz medo, insegurança, vulnerabilidade, desconexão, sensação de que, na verdade, você não gosta da dinâmica íntima, mas não é que você não gosta da dinâmica íntima, você não gosta dos sentimentos que a dinâmica íntima está te trazendo.
Gente, geralmente o sexo em si não é bem o problema, mas tudo aquilo que está relacionado a ele, traumas, desconfortos, emoções que estão desconfortáveis ali emocionalmente, que podem fazer com que o sexo seja ruim para você. Então, resolvam as suas questões para que vocês consigam ter uma vida íntima muito melhor, de qualidade, boa, tanto para você quanto para o seu parceiro, porque o ideal é que a gente tenha parceiros, né, e parcerias que se importem com o que a gente está sentindo durante o sexo e não simplesmente estejam focados apenas no prazer deles, ok? Próxima pergunta, meus amores. Como parceria pode apoiar alguém que enfrenta ansiedade e dificuldades na vida sexual? Então, mostrar empatia é a principal coisa que o seu parceiro ou parceria pode fazer por você. O que é empatia? Evelyn, eu não vou conseguir que o meu parceiro, por exemplo, sinta o que eu estou sentindo, mas ele pode respeitar o que você está sentindo, ele pode acolher o que você está sentindo, ele pode dizer para você que vocês vão procurar juntos ajuda para lidar com o que você está sentindo. E esse é o principal ponto de auxílio e suporte. Lembrando aquilo que eu tinha falado anteriormente, não é o seu parceiro que vai resolver esse problema, tá? Evelyn, por exemplo, eu sou psicóloga, não sou? Se o meu parceiro tiver uma ansiedade durante a dinâmica íntima, se o meu parceiro tiver algum problema em relação a isso, eu aqui como psicóloga que vou resolver sendo parceira dele? Não, ele vai procurar uma pessoa para ajudá-lo e dar o suporte imparcial. Lembra que eu, quando eu estou numa relação íntima, eu não sou imparcial, gente. É exatamente por isso que eu, como psicóloga, não atendo meu parceiro, não atendo melhores amigos, não atendo os meus filhos. Por quê? Porque eu, como psicóloga, eu vou ter que atender de uma forma profissional uma pessoa com quem eu tenho um distanciamento emocional, para que eu possa ser imparcial, para que eu não coloque os meus pensamentos anteriormente já fixados sobre aquela pessoa, atrapalhem na minha avaliação e em como eu posso ajudar essa pessoa. Então, mesmo que a sua parceria seja um terapeuta, ele não é necessariamente a pessoa indicada para resolver as suas questões. Você tem que procurar uma pessoa imparcial para poder te dar auxílio, te dar suporte, até porque às vezes a gente não vai ter tanta sensação de confiança ou bem-estar ou até mesmo uma segurança para falar tudo que tem de mais íntimo acontecendo na nossa cabecinha. Então é importante a gente pegar uma pessoa de fora para ajudar nesse processo. Então, como que o parceiro pode te ajudar? Ele pode ser empático, ele pode ser gentil, ele pode ser amoroso, ele pode ouvir você com atenção, ele pode focar em você e ele pode, obviamente, te acompanhar durante esse processo. E, inclusive, muitos casais que eu atendo vêm, às vezes, juntos para resolverem questões de ansiedade ou questões ali de um funcionamento não muito legal dentro da vida íntima. Então, o parceiro participar desse processo é muito importante para que você resolva isso da melhor forma possível, ele possa te dar suporte, entender o que está acontecendo com você e também ter estratégias e ferramentas para te ajudar durante esse processo de melhora emocional, qualidade de vida e um encontrar de um momento íntimo prazeroso, satisfatório para os dois, ok? Vamos lá, próxima pergunta. De que forma o autocuidado e a gestão da ansiedade podem ajudar a restaurar a conexão e o prazer no relacionamento? O que você pode fazer durante esse processo de autoconhecimento com o seu parceiro ou sua parceria? Você vai num processo de autoconhecimento e também de alguns conhecimentos que são importantes para a vida íntima. Lembra, gente? Vamos lá. Quando a gente tem uma profissão, você quer ser engenheiro. Para você ser engenheiro, você passa quantos anos estudando? Uns 5 anos, pelo menos, na faculdade, e depois disso, especialização, pós-graduação, outros cursos para você se especializar numa área da engenharia específica, não é isso? Então, o que a gente faz de curso para aprender sobre vida íntima?
O que que a gente faz de curso para aprender sobre como relacionar-se? O que que a gente faz de curso para aprender como tocar a si mesmo, como tocar o outro, como beijar, como abraçar, como fazer sexo, como fazer um sexo oral de qualidade, como ter sensibilidade, como se reconhecer, como saber o que gosta, o que não gosta? Vocês já fizeram algum curso desse? Não, né? Geralmente as pessoas não fazem. Elas acham que sexo é uma coisa instintiva que vai acontecer simplesmente porque vozes na sua cabeça te disseram que você já sabe de tudo e você vai para a vida íntima lá entendendo que você sabe de tudo. Mas a gente não sabe. Gente, eu sou sexóloga, eu já trabalho com terapia de casal, por exemplo, e com sexualidade há mais de 10 anos e toda semana eu estudo e toda semana eu descubro coisas novas. Toda semana eu aprendo uma coisa nova, toda semana eu descubro uma coisa nova. Quando a gente traz especialistas, por exemplo, para cá, para o podcast, a gente conversa com pessoas que trabalham especificamente com áreas muito especiais e partes muito específicas ali do desenvolvimento físico, do funcionamento, do corpo, da mente, do cérebro, de uma série de coisas. E toda semana eu aprendo uma coisa nova. Por quê? Porque literalmente, gente, nós somos seres que estamos sempre em evolução. Há estudos cada vez mais novos e recentes sobre novas descobertas do nosso funcionamento, do nosso corpo, de como os hormônios nos afetam, de como nossa vida nos afeta, de como a libido nos afeta, de como o nosso trabalho nos afeta. Então, assim, como que eu vou achar que se toda semana acontece uma coisa nova, como que eu vou achar que eu já sei de tudo? Então, o processo de autocuidado, de autoconhecimento, pode nos ajudar e nos levar para um lugar onde um aumento desse conhecimento corporal, do meu funcionamento, do meu cérebro, da ansiedade, do que eu penso, do que eu sinto, de como determinadas medicações até que eu tomo fazem efeito no meu corpo, como que eu posso simplesmente achar que tudo isso é ignorável e que eu vou simplesmente ter uma vida íntima baseada ali nos meus instintos? Gente, não estamos vivendo na floresta, não estamos mais vivendo ali na época dos dinossauros, onde as coisas aconteciam literalmente com base na sobrevivência. Hoje nós temos condições de procurar informação, conhecimento e entendimento das coisas, informação de qualidade, podemos marcar consulta, podemos ir a um terapeuta, podemos ir a um sexólogo, podemos ir a um médico, podemos ir a um ginecologista especialidade de sexualidade, podemos ir a um fisioterapeuta pélvico e tudo isso pode nos ajudar a lidar melhor com aquilo que a gente sente, com dores, com desconforto, com sensações emocionais desconfortáveis e isso sim é uma forma respeitosa de lidar com suas necessidades. E isso sim é uma forma respeitosa de lidar com suas dores, com seus sentimentos e com tudo que você pode aprender sobre isso, justamente para ter uma vida melhor, ok? Evelyn, mas tem coisas que são incuráveis, não resolvíveis? Gente, se você não procura ajuda, se você não procurar pessoas especializadas naquilo que você está sentindo, realmente não tem como resolver. Mas se você procurar, se você não desistir de você, se você não achar que você é um caso perdido, você vai acabar achando quem te ajude, quem te proporcione uma melhor qualidade de vida, quem te traga uma sensação de conforto maior e quem te traga as informações que você precisa para ter uma vida íntima satisfatória, prazerosa e positiva para você, ok? Então não deixe de procurar profissionais qualificados que podem te ajudar nesse processo. Então, vamos lá para a próxima. A ansiedade pode gerar sentimentos de culpa ou vergonha relacionados à sexualidade. Como lidar com isso? A ansiedade, ela pode sim fazer com que você se sinta culpado, deslocado, desconfortável, errado, pode fazer com que você se sinta feio, pode fazer com que você se sinta inadequado, pode fazer com que você sinta que você não está fazendo o que é bom para o seu parceiro ou para a sua parceria. Isso pode fazer com que você se sinta desconfortável com o seu corpo, com aquilo que você pensa, com o que você deseja. Você pode se sentir inseguro
inseguro em assumir vontades, em assumir coisas que você gostaria de experimentar, a ansiedade ela pode afetar muito a sua vida íntima. A ansiedade pode afetar muito a forma como você se sente com o seu corpo, com o outro e com uma série de outras coisas. Então é sempre importante que a gente busque uma solução para a nossa ansiedade, que a gente busque uma solução para os nossos sentimentos desconfortáveis, para que a gente vá para um lugar de conforto, para que a gente vá para um lugar onde aquela ansiedade não vai atrapalhar a minha vida, não vai me impedir de viver, não vai me impedir de sentir o que eu tenho a capacidade de sentir, entendeu? Então é justamente aí que mora a necessidade de eu entender como está funcionando minha ansiedade, entender por que eu estou sentindo vergonha e culpa. Por quê? Nós socialmente estamos inseridos numa realidade onde muito do desejo íntimo e sexual, e aí a gente pode até pontuar que muito do desejo íntimo e sexual da mulher é entendido como errado, inadequado. A mulher não pode desejar, a mulher não pode se tocar, a mulher não pode sentir prazer, a mulher não pode procurar um homem para o sexo, a mulher não pode ter desejo sexual. Então tudo isso faz com que a mulher sinta muito mais culpa, retraia muito mais os seus desejos, se sinta mais inadequada intimamente do que os homens nesse sentido. Por quê? Porque o homem é estimulado desde cedo a se tocar, a ver pornografia, a ter sua primeira experiência íntima. Muitos até são levados para ter sua primeira experiência íntima com uma garota de programa, só para dizer que agora ele é homem, porque ele virou homem, que ele se tornou homem. Então, geralmente para as mulheres, para os homens é dito, né? Amarrem suas cabritas, porque meu carneiro tá solto, e não sei o quê. Então essa ideia de que o homem deve explorar a vida sexual, deve explorar várias parceiras, não é a mesma coisa que é incentivado para as mulheres. Então muitas das vezes as mulheres têm um sentimento de culpa, de responsabilidade, de desconforto, que faz com que elas retraiam muita coisa da vida íntima. E aí isso pode trazer muita ansiedade. Outra pergunta, gente. Quais sinais indicam que é hora de buscar ajuda profissional para a ansiedade que afeta a intimidade? Vamos lá. Se eu estou com dificuldade de desfrutar de um momento íntimo, se eu estou com dificuldade de sentir um orgasmo, se eu estou com dificuldade de sentir prazer, se eu estou com dificuldade de me concentrar, se eu estou com dificuldade de olhar para mim mesmo de uma forma positiva, tudo isso pode fazer com que eu entenda, e é para eu entender, que eu preciso buscar ajuda. Só um momentinho, gente. Evelyn, mas não é normal a gente se sentir desconfortável? Não é normal a gente se sentir pouco seguro na vida íntima? Não é normal a gente se sentir meio perdido ou em dúvida? Gente, é normal você se sentir um pouco desconfortável às vezes. É normal você se sentir insegura às vezes. É normal você ter medo de fazer alguma coisa íntima às vezes. É normal você um dia estar com menos libido ou com menos vontade de fazer sexo, com mais dificuldade de ter um orgasmo, com mais dificuldade de se concentrar naquele momento. Gente, isso tudo é normal quando acontece às vezes. Quando acontece, tipo assim, a cada 10 relações, uma eu me sinto um pouco desconfortável, uma eu sinto uma ansiedade, uma eu tenho um pensamento intrusivo, uma eu tive um dia um pouquinho mais estressante e por isso eu tô um pouquinho mais desconcentrada. Mas não é normal sentir isso sempre. Não é normal se sentir desconfortável sempre. Não é normal sentir dor na relação íntima. Não é normal me sentir desconfortável todas as vezes que eu vou ter uma relação íntima. Não é normal eu ficar longe da relação íntima ao invés de presente na relação íntima. Não é normal eu ficar pensando em outras coisas enquanto a relação íntima acontece. Evelyn, mas isso de vez em quando acontece comigo. De vez em quando pode acontecer.
Mas sempre a ponto de você não sentir prazer, a ponto de você sentir dor, a ponto de você sentir que seu corpo está desconectado daquele momento, a ponto, inclusive, já tive parceiras me relatando, parceiras não, pacientes me relatando isso, de não estar sentindo nada. Ah, Evelyn, eu tô tendo a relação e de repente eu me desconecto tanto daquele momento que eu não sinto nada. Gente, não é para você não sentir nada durante uma relação íntima. É para você sentir alguma coisa, sim. É para você sentir prazer, é para você sentir a penetração, é para você sentir a conexão, é para você sentir de repente o sexo oral, o toque, o beijo, o abraço, o carinho, as carícias. É para você sentir. Então, às vezes você sentiu um desconforto, ok. Sempre não. Na maioria das vezes também não. Então isso precisa estar muito claro para você. Quando eu devo procurar ajuda? Quando houver mais situações de desconforto, de desconexão, de dor, de incômodo, de falta de sensação de estar me sentindo bem naquela dinâmica íntima e de falta de prazer. Tudo isso são sinais claros de que você deve procurar ajuda de um especialista em sexualidade para ver o que está acontecendo. Porque muitos fatores podem estar relacionados a isso. Você pode estar tomando, por exemplo, antidepressivo, que deixa as emoções um pouquinho mais distantes do momento presente. Você pode estar muito ansioso. Você pode estar desenvolvendo ou já ter desenvolvido um problema mais específico, como um vaginismo. Ou você pode ter desenvolvido uma anorgasmia. Você pode estar desconectado, você pode estar muito sobrecarregado, você pode estar sem libido, mas está sendo forçado pela sua parceria a ter uma dinâmica íntima que você não está desejando ter. Você pode estar tendo muito mais relações sexuais não prazerosas e por isso o teu cérebro já está tornando o sexo algo aversivo. Então, tudo isso pode estar acontecendo e tudo isso são sinais de alerta para você procurar ajuda. Então, não deixe de procurar uma pessoa especializada que possa te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de entendimento sobre o seu próprio corpo, de entendimento sobre as suas emoções, de entendimento, inclusive, às vezes, sobre a parte biológica do seu corpo, sobre o que pode estar afetando a sua qualidade de vida e, obviamente, o seu prazer. A ansiedade é um fator que pode afetar uma série de coisas, mas não é só a ansiedade que pode ser o problema. Então, procure ajuda, não deixe de buscar um especialista e caso tenha ficado alguma dúvida sobre algo que a gente perguntou aqui, Evelyn, ainda tem uma pergunta. Manda pergunta para o nosso canal, vai lá no Instagram também, manda no direct, fala com a gente pelo WhatsApp, tem os nossos contatos também lá no Instagram. Não deixa de entrar em contato caso você tenha alguma dúvida, porque a gente responde para você. Essas perguntas, inclusive, que estão aqui hoje, são perguntas que foram mandadas para mim e algumas que eu recebo constantemente no meu consultório e por isso eu quis trazer hoje para vocês para esclarecer sobre esse tema tão importante que é como a ansiedade afeta a nossa vida íntima, ok? Então, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar. Acho que uma amiga minha está precisando saber sobre isso, compartilha com ela, manda para ela esse link, faz com que ela assista todinho para que ela possa entender melhor o que pode estar acontecendo. E claro, você compartilhando, você curtindo, você comentando, ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse e a receber mais conteúdos como esse. Então, toque aí o seu sininho de notificação para que você não perca conteúdo novo. Sempre na segunda-feira a gente está aqui, a não ser que aconteça assim, um negócio muito sério, mas toda segunda-feira estamos aqui ao vivo falando sobre sexualidade, sobre momentos íntimos e sobre como ajudar você a ter uma vida com mais qualidade, tanto física quanto emocional. Então, aguardo vocês na nossa próxima segunda-feira. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau, gente!